Olá, meus amigos, estamos de volta, muito boa tarde, esse é o canal DRM. Olá, eu sou o Denilson, o apresentador desse programa, e eu convido você para estar junto conosco são 15 a 20 minutinhos, onde nós estaremos falando alguma coisa muito importante para todos vocês. Para início de conversa, eu quero abraçar todos vocês que têm aceitado e têm acompanhado a gente todos os dias. Obrigado, tá? Muito obrigado por você estar conosco. Eu quero trazer aqui, gente, uma pérola. Sei que é pérola, né? Aquela preciosidade, né? Aquela joia preciosa. Olha só. Eu estava aqui olhando aqui, procurando o livro Sun Tzu, A Arte da Guerra, mas não encontrei o Sun Tzu, não. Sempre é assim, né? Quando a gente procura o livro, a gente não encontra. Eu encontrei esse livro aqui, ó. Esse livrinho aqui, bem velhinho. Olha só como é que ele tá, todo velhinho. E eu quero falar duas coisas, assim, vou ler duas coisinhas aqui para vocês que eu achei interessante. Vocês vão achar também interessante. Olha só que coisa interessante. Aqui vem falando, o nome do livro é Meu Tesouro, ele é de 1952, esse livro, e ele fala sobre várias coisas, né? Sobre o descobrimento do Brasil, o descobrimento das Américas. Por que eu acho esse livro aqui importante? Eu quero partilhar com vocês esse livro aqui, ó, muito legalzinho. Ver como é que eu leio é importante, né, pessoal? A gente, na página 177, o Meu Tesouro, esse livro é da quinta série. Ele vem falando sobre os dois governos, né? O governo romano e o governo grego. Olha só que coisa. O governo romano e o governo grego. Eu vou ler para você aqui em primeira mão. Como o nosso canal é de apócrifos, né? Livros proibidos, eu vou ler esse trechinho, essas duas páginas, 177, é pouca coisa, e a 178 junto com a 179. Deixa eu ver aqui. Olha só, pessoal. Conquistado pelos persas, os persas conquistaram a cidade os gregos, Grécia. Conquistado pelos persas foi a Macedônia, então o maior império que já havia existido e do qual faziam parte a Macedônia, a Grécia e a Pérsia e o Egito. Era um império, tá, gente? 3 países que dominavam o antigo mundo. Surgiu assim o Império de Alexandre. Alexandre, porém, morreu cedo, e com a sua morte o império não durou muito. A Grécia atingiu um grau muito elevado de civilização, grande e belo, pois o papel dos gregos na história da humanidade e o século de Péricles foi o mais notável sobre o seu governo. Brilharam a ciência, a arte e a letra. Então, sob o governo de Péricles, brilhou a ciência, a arte e as letras. Na ciência foram notáveis, pois os que possuíam foram já estudadas por eles, embora algumas em rudimentos. Dentre os grandes vultos da ciência salientam-se Sócrates, o filósofo que foi obrigado a beber sucuta. Você sabe o que é sucuta, gente? Sucuta eu acho que tem na casa de muitos brasileiros, a sucuta. A sucuta é uma planta, né? O nome dela é Comigo Ninguém Pode. Se você conhece essa planta, inclusive não deixe essa planta próximo à criança, não. A gente vê essas plantas aí em muitos locais, ela é altamente venenosa. Ela tem umas pintas brancas nela, muito venenosa. Ele foi obrigado a tomar sucuta, um terrível veneno, por ter sido acusado injustamente de perverter a mocidade e recusar crer nos deuses. Olha só como é que a coisa lá já era, pegava lá na Grécia. Aristóteles, o maior gênio de toda a história, e Arquimedes, o notável geômetra. Nas letras deixaram um excelente trabalho. Em prosa e verso, Homero, o autor de poemas, Aliada e a Odisseia, foi o maior poeta grego. Demóstenes, o maior orador. Heródoto, o maior historiador. Nas artes foram admiráveis. Na escritura escultural, delas fixaram estátuas célebres, entre Vênus de Milo. E na arquitetura, além de suntuosos palácios, criaram 3 tipos de coluna: diórica, jônica e coríntia. Religião. A religião dos gregos era o culto das forças da natureza, o sol, a lua e a chuva. Cada uma delas representava um deus. O sol, a lua e a chuva. Semelhança, né, do Pai, Filho e Espírito Santo, muita semelhança.
Fabo era o sol, o deus das artes do belo. Artemis, sua irmã, era a lua. E o supremo deus, o chefe de todos, era Zeus. Tem alguma semelhança com Deus, não tem? Ah, tem muita, viu, pessoal? Os deuses tinham vida semelhante aos homens e viviam no alto do Olimpo, montanha da Grécia, e eram imortais. A mitologia é um conjunto de narrações a respeito dos deuses gregos e romanos. Então esse foi o descobrimento da Grécia. Agora vamos para o descobrimento dos romanos. Os romanos habitaram em Roma, cidade da Itália. Rômulo e Remo, vocês já ouviram falar de Rômulo e Remo? Então, Rômulo e Remo conta uma lenda que Rômulo e Remo foram os seus fundadores. Logo ao nascer, eles foram abandonados pelos seus pais. E uma loba que havia acabado de perder seus filhotes, longe de lhe fazer mal, amamentou e os criou. Diz a lenda que os romanos desciam de Enéas, o grego, o qual fugiu do incêndio de Troia, cidade grega, e foi para Lácio, na Itália, ou Lázio, na Itália, onde fundou Roma. Isso conta o grande poeta Virgílio e seus poemas Eneida. Conquista. Roma desenvolveu-se e conquistou a Itália. Depois realizou outras conquistas. Conquistou o Ocidente, lutou com Catargo, próspera e cidade da norte da África. Sua rival em prosperidade, venceu-a. Distinguiu-se, presta atenção aqui, ó, ela lutou com uma cidade chamada Catargo, ou Cartago, a cidade do norte da África. E sua rival em prosperidade a venceu, distinguindo-se nessas terras chamadas Guerras Púnicas. Generais Aníbal, cartaginês, e capião romano chamado o Africano, vencedor de Aníbal, dominou a Gália, França atual, Bélgica e Holanda e o Suíça, a chamada Britânica, Inglaterra. Olha só, pessoal. Então, Roma, ele dominou esses países aí que eram parte da Grécia. Olha que coisa, hein? Conquista do Oriente. Conquistou a Grécia, o Ocidente e a Ásia e o Egito, que tudo era África, basicamente, né? Só a Ásia que não. O facto da conquista foi o poderoso exército romano, admirável, disciplinado, armado, foi o factor das suas conquistas. Olha só, pessoal. Então, por que eu li isso aqui para vocês agora, 7 minutos e 16 segundos? Denilson, por que raio você leu sobre a Grécia e sobre a Roma? Agora você vai entender. Gente, o mundo já teve mais de 70 impérios. Muito mais. E todo império ele tem que cair um dia. E o mundo vai sempre passando de mão para mãos, de mãos para mãos. O Império Romano e o Império Grego pressupõe-se que ele acabou, que ele não exista mais, não é isso? Não é isso que dá a entender? Que o Império Grego de Zeus e sua companhia acabaram e de Roma também acabou? Não, não acabou. Por quê? Porque a Grécia formou os países que nós chamamos hoje de Inglaterra, Holanda, Suíça, Suécia. Esses são os países oriundos da Grécia, fora os outros que eu não falei mais aí para vocês. E Roma, Denilson? Quem é Roma? Roma hoje é a França. Aliás, nunca passou e nunca deixou de ser a França. Roma é França, gente. Agora vocês vão começar a entender muita coisa na cabeça de vocês. Se Roma é França e a Inglaterra é a Grécia, então o governo grego-romano continua dominando as pessoas. E o que eles fizeram para catequizar as pessoas? Fizeram uma coisa chamada Bíblia. E como eles fizeram isso? Lembra que eu falei do país chamado Catargo, da África? Você lembra que eu li ali? Então, esse Catargo presume-se que seja parte de Iarruxurum. Denilson, e o que bexiga da moléstia, que coisa é essa que esse país chamado Iarruxurum? Gente, Iarruxurum era um país situado entre a África e entre a América. E esse país é avançadíssimo, mais do que Atlântida. Agora você está começando a entender? As leis desse país chamado Iarruxurum eram leis não humanas. E essa Grécia e essa Roma
eles invadiram esse país durante esse período. Entenda, os gregos dominaram, aí veio os romanos e dominaram os gregos e dominaram isso. Então Grécia e Roma fizeram uma aliança, se aliaram e roubaram os pergaminhos dessa cidade chamada Iarushurum, da onde nasceu o Salvador da humanidade, chamado Yahushua. Tá começando a entender? Aí eles pegaram essa história, montaram, porque a Roma sempre foi, a França sempre foi expert em teatro, em criação de teatro. E a Inglaterra sempre foi responsável por grandes evoluções da indústria. Então os franceses, eles conseguiram criar uma história linda, trocando o nome de um personagem que existia nessa cidade chamada Yahushua, que até hoje está escrito aqui na Bíblia, e que eles botaram o nome sagrado embaixo, por causa, isso se chama mensagem subliminar implantada na mente das pessoas, porque o nome sagrado está linkado à Bíblia. Então todas as pessoas que você conversa hoje, toda pessoa que é da igreja, que é cristão, que é evangélico, se você fala assim, ó, a Bíblia, já olha, a Bíblia é sagrada, a Bíblia não se mexe. Mas se ela fosse sagrada, eles não faziam essa Bíblia, eles não faziam essa Bíblia, eles não faziam essa Bíblia. Então são várias Bíblias. Então vamos tirar o mito de que a Bíblia é sagrada. A Bíblia não é sagrada, as Escrituras são sagradas. Esse império romano, esse império grego, roubaram a história do Salvador da humanidade e trocaram o nome do Salvador, trocaram o nome do país que nós vivemos, trocaram tudo, gente. Aqui já tinha habitante. No Brasil, o que eles chamam de Brasil hoje, já tinha habitante aqui, já tinha um dono nessas terras. E os seres que estavam aqui, eles apelidaram de índios. E hoje, todo mundo fala para aqueles habitantes que moram nas florestas, entre aspas, são índios. Mas nós estamos aqui, pessoal. Os livros apócrifos estão aqui através dos livros. Não só através dos livros, para mostrar para vocês que o que nós estamos falando não é heresia. E o que isso tem a ver com a minha igreja, Denilson? Ô Denilson, o que isso tem a ver com as igrejas que tem hoje? Com as religiões que tem hoje? Tem muita coisa a ver, gente. Lembre-se, o inimigo da humanidade é o Ra-Satã. Ele já vivia há muito tempo antes da gente. Então ele criou um sistema inteligentíssimo que hoje estão escravizando as pessoas, que é o sistema religioso, é o sistema político. Todo o sistema desse mundo está corrompido. E esse sistema está clamando por um líder hoje. Quem é esse líder? A não ser o nosso inimigo, que está preso. Ele está preso, mas ele não pode fazer nada sem o livre-arbítrio. Preste atenção, gente. Todo mundo é que tem que dar legalidade. Quando o mundo clamar por um líder, quando o mundo começar a clamar por alguém que resolva o problema da pandemia, problema do desemprego, problema da violência, essa semana foi muito violenta aqui no Rio de Janeiro, no mundo foi violento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? Eu posso falar muito mais coisas para você. Então trocaram o nome e botaram o nome de Jesus, porque a letra J foi descoberta em 1611, inclusive por um francês. O nome seria hoje, se Lutero tivesse vivo, seria Jesus Christian, e não Jesus Cristo. Ele nem saberia quem é esse Jesus Cristo. Mas a letra J, ela tem uma coisa importante, porque a letra J é de Júpiter, onde esses romanos adoravam o deus Júpiter. Era o pai do mitraísmo, gente. E Constantino, ele criou essa religião romana inteligentemente, e da religião romana criou as igrejas evangélicas. Uma falsa separação entre Lutero, João Calvino, Miguel Reis e Miguel Sterve, fingindo se separar tudo, mas é tudo uma coisa só. Igreja evangélica, igreja católica é uma coisa só, gente. O Pai, o Espírito e o Espírito Santo é o mesmo na igreja católica, é o mesmo na igreja evangélica. Lembra que eu falei dos 3 deuses gregos? Então, tá
tudo junto num pacote só. E eles apagaram a história de Arroxo, o pretinho que nasceu em Arroxurum, que foi levado ao madeiro. Inventaram a história de cruz, botaram um personagem na cruz, mas ele foi levado ao madeiro. Gente, eu preciso falar tantas coisas com vocês, gente. Eu preciso falar de Melquisedeque com vocês, o sumo sacerdote. Eu preciso falar que Yahushua não morreu com 33 anos. Eu preciso falar que ele está preparando uma salvação para todos vocês, para o povo dessa terra, o povo que é enganado, o povo que é sofrido e que está sofrendo até hoje com o engano dessas religiões, que só querem saber do seu dízimo, da sua oferta, que botam a capa de coisa santa, de músicas bonitas, gospel, mas que todos eles estão adorando a Jesus Cristo, que não tem nada a ver com aquele que deveria vir ao mundo e salvar a humanidade. Vocês estão enganados, pessoal. Me desculpe, me perdoe, vocês que são cristãos, me perdoe. Eu quero que vocês pesquisem. Pesquisem sobre Yahushua. E pesquisem quem é Yahu. Ele é muito mais antigo do que o povo judeu, do que o povo hebreu. Ele é o Pai Todo-Poderoso, o Deus desconhecido que Daniel sempre pregou e que a humanidade ainda não conhece. Porque vocês estão sempre buscando a Deus. Deus é um título. O verdadeiro nome do Criador do céu, da terra e do mar se chama Yahu. E o seu filho, Yahushua, que veio para te salvar, para te tirar das trevas e te mostrar a luz. Se você quer saber mais, coloca o seu número aí no WhatsApp. E nós vamos falar tudo sobre Santa Ceia, sobre dízimo, sobre oferta, sobre salvação, sobre retidão, sobre a verdadeira história da humanidade. O meu muito obrigado a todos vocês. Eu peço que vocês transmitam esse vídeo, se inscreva no nosso canal, peça para uma pessoa se inscrever no nosso canal, mostre para ela o canal da RM e nos ajude a divulgar essa verdade enquanto é tempo, antes de vir um grande terremoto que vai destruir praticamente quase o mundo todo para se erguer das cinzas. Tá bom, pessoal? Um forte abraço para todos vocês. Uma ótima tarde. DRM Rodrigues e Jardim do Conhecimento, o nome do nosso vídeo, que nós estamos sempre, todos os dias aqui postando. Venha comigo, pessoal. Nos acompanhe. Um forte abraço. Hoje às 17 horas, entre 17 e 19 horas, teremos uma live ao vivo, falando sobre todos esses rabinos e mestres que existem hoje, o que Yahushua falou sobre eles. Tá bom, gente? Forte abraço, hein? Uma boa tarde. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta.